fome, a gente consegue dizer muito bem hoje em dia que existe uma diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional. Mais dentro da sua área, quais são as principais características que você consegue observar nas pessoas da fome fisiológica em si e da fome emocional? Quando é que eu consigo direcionar mais para uma ou mais para outra? Aqui eu acho que já cabe, assim, a gente trazer um pontinho importante também. Não só falar dos tipos de fome, mas falar que o porquê da gente não conseguir identificar. Uhum, A gente tá sempre correndo demais. exato. Não dá tempo de eu me perceber. Não dá tempo de eu perceber o que tá ligado à minha fome, o que tá ligado a essa ânsia por comer. A gente tá passando direto. Então a gente muitas vezes passa por características despercebidas. Mas quando a gente está falando de uma fome fisiológica, a gente está falando de uma reação inata do meu corpo. Então, o primeiro processo que eu sempre gosto de observar, eu sempre falo para os meus pacientes, a fome física, ela é uma fome que ela vem gradual. Ela não vem de uma vez, não é do nada eu tô morrendo de... Não, eu vou sentindo sinais pouco a pouco. Eu sinto meu estômago doer, eu começo a ouvir, muitas vezes, o barulho dele roncando. A minha fome física, ela vem lentamente. Ela não tá ligada especificamente a um tipo de alimento, né? Eu tô com fome de chocolate. Não, eu tô com fome. Preciso me alimentar, que o que o meu corpo tá pedindo é só energia. Então, eu preciso me alimentar. Ela não tá ligada a um tipo de alimento. E assim que eu faço a ingestão de um alimento, eu me sinto saciado. Uhum, Alivia toda a minha carga, né, que eu tô sentindo. O meu estômago para de roncar, muitas vezes minha mão para de tremer, né, quando a gente chega no extremo uhum. da fome. Aquela sensação de fraqueza melhora. Essa é a fome física. Agora, a fome emocional, normalmente, ela vem já de uma forma avassaladora. É aquela coisa do 8 até o 80. Eu tô bem, de repente, não, eu preciso comer alguma coisa. Normalmente, esse preciso comer alguma coisa já vem muito ligado a um alimento específico. Uhum. Eu preciso comer tal coisa. Vamos usar, né, aí o que tá a modinha que tá hoje em dia aí. Eu preciso comer morango do amor. Uhum. É esse que eu preciso comer. Normalmente, alimentos altamente palatáveis, Sim. com alto índice ali calórico. Por quê? Porque daí a gente volta o nosso corpo na nossa aprendizagem. Eu preciso de um alimento que me dê muita energia. Por quê? Porque daí ele vai me ajudar a liberar um alto grau de dopamina, um alto grau de serotonina. Então, eu preciso de um alimento específico. Quando eu como, eu tenho um pico rápido de bem-estar. Mas logo eu volto. E eu volto, ou eu quero comer mais, ou eu já volto no ciclo da culpa. Aí eu já volto me culpando. Por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E aí a gente entra em uma série de consequências que daí a gente passa a ter uma relação que nos adoece quanto à nossa alimentação. Então, eu acho que, assim, a principal forma da gente perceber são essas características sutis desse comer emocional. E principalmente quando a gente percebe que o que antecede essa vontade de comer é uma emoção aumentada. É uma emoção que já está intensificada. Perfeito. E é bem interessante o que você colocou, porque realmente, como a gente corre muito hoje em dia, né? A nossa vida é uma vida realmente estressante, e até trazendo um pouco do que você falou sobre a reação de luta e fuga, antigamente existiam momentos claros em que a gente precisava fazer essa liberação, porque os perigos eles eram realmente até visuais, né? Poxa, tem um leão, tem um tigre correndo atrás da gente, eu preciso correr ou lutar contra ele. Hoje em dia, a gente tem uma certa segurança em relação. Logicamente, existem problemas de insegurança, mas dentro da nossa casa, por exemplo, a gente pode ter ali um ambiente mais de segurança, mas ao mesmo tempo a gente é bombardeado por várias outras atividades, sejam notícias, problemas no trabalho, problemas dentro de casa, que fazem com que a gente acabe ativando também esse próprio sistema. Ainda que de forma não tão aguda, né, não tão forte, ele vai sendo ativado de forma consistente. E isso, logicamente, vai liberar ali cortisol, vai aumentar o estresse da pessoa, vai causar alterações hormonais que vão facilitar, por exemplo, o ganho de peso. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Mas, falando um pouco também da própria fome emocional, que você citou, eu acho que a gente precisa falar sobre um tema que vira e mexe, vira assunto, mas que muitas vezes não tem uma certa definição, que é a própria compulsão em si, né? Quando que, por exemplo, uma preferência alimentar, ela pode começar a virar uma compulsão? Existe, por exemplo, algo que a gente consiga observar no paciente
que mostre que ele está partindo de uma preferência e começando a comer algo de forma mais compulsiva? De novo, assim, quando a gente fala da compulsão alimentar, a gente tem que ter um olhar cuidadoso. Porque nem tudo é compulsão alimentar. Mas a gente precisa ver exatamente esse ciclo que a gente traz. Eu tenho uma descarga emocional. Essa descarga emocional pode ser ligada à ansiedade, pode ser ligada à tristeza, ao medo ou até mesmo tédio. As pessoas comem muito por tédio hoje em dia. Então, assim, eu tenho um desconforto emocional de uma emoção negativa. E, de novo, porque na minha vida eu aprendi que eu não posso ter emoções negativas. Infelizmente, essa é uma aprendizagem que na terapia a gente sempre luta muito para que a gente consiga trazer novas relações quanto a isso. Então, mas eu aprendi na minha vida que eu não consigo lidar com emoções negativas. E aí eu tenho vias rápidas no meu cérebro. Nosso cérebro, ele é feito para sobreviver. Então, ele começa assim, para ele não perder muito tempo criando muitos caminhos, ele faz vias rápidas. Aí um dia eu tive uma reação negativa e deu certo comer, vou comer. Então a gente primeiro tem essa descarga emocional, então é uma coisa que a gente precisa de atenção. Por isso que eu falo que o comportamento alimentar, ele é um comportamento que requer a nossa atenção, a nossa curiosidade com relação a gente mesmo. Então, ok, eu tenho uma descarga emocional alta que me leva a querer suprir. Me leva a querer fugir. Então, eu quero comer aquele alimento. Tanto que quando eu como, o que eu sinto normalmente é alívio. Essa resposta é muito importante. Quando eu como algo e a minha resposta logo em seguida, rápida, é alívio, ela me dá uma dica importante. De que provavelmente, dentro da análise do comportamento, a gente vai chamar de um comportamento por reforço negativo. O que é o reforço negativo? É quando eu me comporto buscando a consequência de evitar algo. Então, eu quero evitar, quero fugir de algo. Nesse caso, o desconforto emocional. Então, eu tenho um alívio rápido e logo em seguida desse alívio, eu venho com o meu ciclo de culpa. Então, depois que passa essa descarga no meu cérebro desses neurotransmissores que me trazem essa sensação rápida de alívio e alegria, eu volto para a culpa. Mas por que eu fiz isso? Mas eu não deveria ter feito isso. Nossa, eu não podia ter comido. Só que daí o que acontece? Isso alimenta um ciclo. Porque, de novo, eu passo a experimentar emoções que me causam desconforto. E o que o meu cérebro entende por desconforto? Preciso de alívio. Qual que é o alívio rápido? O alívio rápido é comer. Então, ele volta para o ciclo da compulsão. Então, é algo que se retroalimenta. E para a gente conseguir perceber, é principalmente, de novo, a relação. Eu falo que não é necessariamente o que você come, a quantidade do que você come. Mas é o que esse comportamento alimentar está te trazendo. Ele está te trazendo culpa? Ele está te trazendo engessamento, rigidez. É isso que a gente tem que olhar muitas vezes. Qual a consequência que isso está trazendo para você? Porque essa é uma boa dica de que algo pode estar errado. E não necessariamente, às vezes, com um diagnóstico já pronto. Mas o sofrimento humano precisa de atenção. Se eu vejo que tem alguma relação errada com o meu corpo em relação a comportamentos de sobrevivência, normalmente é hora de eu procurar ajuda, né? Não necessariamente eu preciso me enquadrar em todos os sintomas. Perfeito. Você aí de casa, por acaso tem algum problema para reconhecer a sua relação com a comida? Por acaso você consegue, por exemplo, reconhecer a sua relação com a comida? Tem consciência disso? Conhece alguém que tem esse problema? Se sim, por favor, deixa aqui nos comentários as suas perguntas, que vai ser um prazer pra gente poder respondê-las. E aproveite, se não for inscrito ainda, para se inscrever no canal, porque assim você não só deixa de acompanhar aqui nossos conteúdos, mas também possibilita que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Mas até utilizando um pouquinho do que você falou, Amanda, você falou sobre a compulsão em si, né? Só que a gente sabe que existem também transtornos alimentares. Como é que a gente consegue direcionar, por exemplo, o diagnóstico de um transtorno alimentar? Além da compulsão, é preciso ter mais algum outro achado? Quando a gente fala de transtorno, eu acho que é muito importante a gente delimitar o que é um transtorno. Quando eu vou explicar para os meus pacientes sobre transtorno, eu gosto de falar assim: a gente tem o transtorno e a gente tem traços.
todos nós temos alguns traços específicos. Por exemplo, em algum momento na vida, a gente apresenta um traço depressivo. A gente apresenta um traço de ansiedade. A gente apresenta algum traço que traz na memória, talvez, uma questão alimentar, uma compulsão alimentar, um dia que a gente come demais, que a gente vai comer emocionalmente mesmo. A gente tem traços. O que delimita a diferença entre um traço e um transtorno? Duração, intensidade e prejuízo na vida. Esses são os pontos importantes. Então, quando a minha alimentação ela está ocupando tempo demais dentro do meu pensamento, dentro da minha rotina, ao ponto de estar prejudicando outras áreas. Então, por exemplo, eu já não saio com os meus amigos, eu já não consigo manter uma vida social saudável, eu evito aquele almoço de família, ou eu quero comer escondido o tempo inteiro, então eu não me relaciono mais. No trabalho, eu procuro almoçar em um horário diferente dos meus colegas. Então, percebe? A gente está minando. Na verdade, de uma forma muito escondida, que muitas vezes não passa despercebido por todo mundo, mas a gente está minando a nossa própria vida e deixando como foco único e exclusivo o comportamento alimentar. Sim. Aqui já é uma grande dica que talvez um transtorno possa estar começando a aparecer. Dentro dos transtornos alimentares, a gente tem alguns principais e que a gente vê hoje muito falado, né? Sim. Então, a gente tem a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É quando eu tenho uma descarga emocional e eu vou em busca de um alimento e que eu como aquilo de uma maneira, muitas vezes, sem nem perceber. De novo, não necessariamente está ligado à quantidade ou o alimento em si, mas ao resultado disso. Perfeito. Eu como, eu sinto uma descarga alta ali de dopamina, mas uma sensação de bem-estar. Logo em seguida, eu sinto uma sensação absurda de culpa. Uhum. Uma culpa, uma tristeza que me corrói, que não me deixa prosseguir, digamos assim. Aquela hora que a gente quer se esconder. Essa é a compulsão alimentar. Depois da compulsão alimentar, vamos pensar já na bulimia. Qual que é a diferença entre a bulimia nervosa e a compulsão alimentar? Na bulimia, a gente vai ter um episódio de compulsão alimentar, uma descarga emocional, a gente vai comer de uma forma, muitas vezes, que a gente não consegue perceber, né? Muitos pacientes falam, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, mas teoricamente eu não conseguia parar. Por que que isso acontece? A gente tem uma inibição do córtex pré-frontal. Quando a gente tem qualquer descarga emocional muito alta, a nossa amígdala acaba inibindo também o funcionamento do córtex pré-frontal. Então, o nosso sistema de freio, ele dá uma parada. Então, eu não consigo, eu até vejo mais ou menos, mas eu não consigo fazer nada com isso. Então, a gente sabe que a gente está tendo uma resposta emocional intensa, o nosso cérebro primitivo, ele está lá no alerta, lá em cima, e a gente não está conseguindo acionar o nosso córtex pré-frontal. Uhum. O nosso cérebro mais evolutivo. Na bulimia, a gente vai ter também esse processo, então a gente vai sentir culpa. Mas na bulimia específica, quando a gente sente culpa, a gente costuma ter comportamentos para se livrar dessa culpa. Uhum. E aí a gente tem episódios de vômito, uso de laxante, exercícios de uma forma muito intensa, porque eu quero me livrar daquilo que eu comi, eu quero fazer alguma coisa para tirar aquela culpa que eu senti, eu quero Sim. fazer isso reverter de alguma forma. Além da bulimia, a gente tem a anorexia também, que é um transtorno também gravíssimo e muitas vezes eu falo que as pessoas não entendem o que é anorexia. A anorexia é quando eu tenho um comportamento de restrição alimentar intenso. Começa de forma sutil, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Que normalmente a gente consegue ver visualmente pessoas anorexas, a gente já percebe pela imagem, né? O corpo muito magro. Mas começa muito sutil, começa numa dieta. Começa naquele quando, as pessoas me elogiam porque eu tô magra. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, de repente, tá tudo voltado ao seu corpo. Tá tudo voltado ao peso que tá na balança. Tá tudo voltado às medidas do meu braço, às medidas da minha cintura. A vida passa a ser sobre o corpo. Então, eu vou comer, eu anoto tudo que eu como. Eu vou comer, eu fico o tempo inteiro de olho nas calorias que eu estou ingerindo. Eu já nem posso sair direito porque eu tô muito preocupada com o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Quando a gente vê tudo isso, a gente vê uma pessoa que ela tá ligando o valor dela
simplesmente ao ato de comer e a imagem corporal. É como se ela tivesse tudo a sensação de pertencimento, até o amor dependesse daquilo. Porque na cabeça dela é algo que ela consegue. É algo que está no meu controle. Porque tudo é muito multifacetário, né? A gente tem muitos estímulos operando. Não, mas esse daqui eu consigo controlar. Esse daqui tá sob o meu controle. Então eu vou fazer. Se a minha parte eu vou fazer. Então ela fica extremamente restrita ao comportamento alimentar, ao ponto de não enxergar mais nada. E aí vai se fechando neste casulo. Eu não vejo mais nada, eu não tenho acesso a outros reforçadores. É apenas sobre aquilo. É apenas aquilo. A gente tem um transtorno que vem se estudando para que ele entre agora na nova versão do DSM, que é a ortorexia, em que a gente tem a tendência a buscar alimentos saudáveis. Eu só vou comer alimentos naturais e saudáveis. Isso em larga escala também se torna um problema, porque, de novo, eu passo a não sair, tudo passa a ser em torno disso, eu não flexibilizo mais. É o tempo inteiro sobre alimentação. E a gente também tem a classe do transtorno alimentar de evitação e restritivo, que é muito comum em crianças, mas a gente já vê muitos adultos também apresentando esse sintoma. Que não é necessariamente sobre o sabor ou sobre a caloria, mas é mais sobre textura, a palatividade. Então, assim, eu acabo comendo alimentos muito específicos, mas com isso eu posso ter perda de peso significativa, restrição nutricional importante. Então, é outro transtorno também que a gente, hoje em dia, avalia bem da parte clínica. Perfeito. E é bem interessante, mais uma vez, notar como a interação do indivíduo com o ambiente. E aí, ambiente, a gente coloca aqui tanto as pessoas que a gente convive, o espaço físico, os hábitos da sociedade como um todo, e até a parte cultural influenciam de forma direta ou indireta, não só nas preferências, nos hábitos alimentares, mas até no surgimento de alguns transtornos, né? A própria anorexia que a gente tem. Existe, logicamente, uma pressão social para que a pessoa seja magra, né? É mais bonito hoje em dia a pessoa ser magra. Então, não tem como a gente dizer que essa pressão não influencie diretamente, logicamente, em pessoas que têm uma tendência maior a evoluir, e a minha próxima pergunta é justamente por isso, ela não influencia no desenvolvimento de um transtorno. A própria bulimia em si, ela tem uma consequência não só psicológica, mas também de, poxa, a pessoa entende que se ela continuar com aquele comportamento, ela vai ganhar peso. Então, ela começa a se punir, muitas vezes, de forma a expelir aquela alimentação, né? Induzindo vômito, tomando laxante, entre outras coisas. Mas a gente sabe que muitos dos transtornos psiquiátricos, eles andam em conjunto com outras comorbidades. Na verdade, fazem comorbidades. Existe um perfil, por exemplo, de pessoa, um perfil psicológico de pessoa que tem uma tendência maior para evoluir para um transtorno alimentar? Ou existe, por exemplo, uma comorbidade, pessoas com ansiedade, com depressão, têm uma tendência maior a ter transtorno alimentar também? Olha, a gente não fala necessariamente de um perfil, né? Mas a gente fala de uma questão relacional mesmo com a comida. Então, quando a gente pensa assim em pessoas que têm uma dificuldade de regulação emocional maior, a gente já entende que ali é um perigo, né? A gente fala um alerta para que desenvolva não só uma questão alimentar, mas qualquer tipo de compulsão. Porque eu tenho uma emoção que eu não consigo lidar com ela. Ela tá ali intensa. Eu falo sempre, né? Por trás de toda compulsão existe uma emoção muito intensa que a pessoa não sabe lidar. Então, eu tenho uma emoção muito intensa. Eu não consigo lidar com ela, eu não tenho estratégias, eu não tenho variabilidade. Essa é a grande questão. Eu não tenho variabilidade, eu não tenho armas, eu não tenho ferramentas para lidar com ela. Eu tenho uma predisposição aí para o comportamento alimentar. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, é um tipo de alívio socialmente aceito. Sim. Por quê? Vamos pensar na compulsão por álcool, por drogas. A gente vai falar da sociedade um pouco mais em cima, né? Uma coisa que não é aceita. Agora, comer. Quando não é muito exacerbado, que fica claro para todo mundo, é um comportamento socialmente aceito. Então, a gente fala que pessoas com uma tendência à desregulação emocional, com uma desregulação emocional intensa, tem sim um fator aí mais que a gente precisa ficar de olho. Históricos familiares de uma família muito rígida, muito apegada à imagem corporal. Também a gente vai para esse lado, porque aí tudo é jogado em cima da imagem corporal.
né? Tudo é falado sobre o peso. Então, faça dessa forma, quando existe muitos certos e errados no ambiente familiar. Então, a gente vai falar de uma pessoa que também pode ter uma tendência a ir para um transtorno alimentar. Com relação a comorbidades, a gente tem alguns transtornos que têm uma comorbidade bem alta com transtorno alimentar. Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Hoje em dia, os estudos já nos mostram que 75% a gente tem comorbidade com transtorno de ansiedade. E aí, uma coisa muito interessante é que a gente já tem também muitos estudos que evoluíram e disseram assim que normalmente o transtorno de ansiedade vem antes do transtorno alimentar. Ou seja, é como se fosse um alívio. Eu busco um alívio da minha ansiedade em cima da comida. Então, eu tenho ali já uma dica importante. A gente vai falar principalmente de ansiedade social, de TOC e ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Então, esses transtornos têm muita comorbidade. De novo, estudos recentes já mostram 75% com transtornos alimentares. A gente também tem a depressão. A depressão a gente vai falar aí de 40% a 60% na questão da bulimia nervosa e a gente vai falar aí de 30% a 50% na questão de compulsão alimentar. No caso da depressão, a gente já vê que a gente não consegue falar se ela vem antes, se ela vem depois. Porque tem casos que vêm antes, tem casos que vêm depois, mas às vezes o próprio isolamento, o desânimo da depressão acaba levando a essa questão da gente procurar o alívio na alimentação. Mas também a gente tem o transtorno alimentar vindo e sendo consequência depois. Porque daí eu não quero sair, eu não quero me associar, eu acabo perdendo gosto pelas coisas que eu gosto de fazer e aí a gente acaba desenvolvendo um quadro depressivo também. Perfeito. A gente também tem ali alguns dados que falam de 25% a 30% com transtorno... Desculpa, com o TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou sem hiperatividade, mas a gente tem ali uma questão de uns 25%, 30%, porque a gente está falando de impulsividade. Aí a gente está falando principalmente sobre bulimia nervosa e compulsão alimentar. E um pouco menos sobre anorexia nesse caso. Mas aí a gente está falando de um transtorno muito ligado à busca de dopamina. Então, a gente tem uma impulsividade muito alta envolvida. Então, a gente tem aí esse número. A gente também tem uma associação comórbida bem alta, cerca de 50% em transtornos de personalidade. Então, o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é bem pouco falado hoje em dia, mas que é uma importante comorbidade junto com, principalmente, a anorexia nervosa. Então, a gente tem esses dados que nos deixam mais em alerta também.